Bom dia, a paz de Jesus, amor de Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos, capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 12. Passado alguns dias, entrou Jesus outra vez em Cafarnaum, e soube-se que ele estava em casa. Juntou-se muita gente, de modo que não se cabia nem mesmo diante da porta. E ele pregava-lhes a palavra. Foram ter com ele conduzidos um paralítico, que era transportado por quatro. Como não pudessem apresentá-lo, por causa da multidão, descobriram o teto pela parte debaixo da qual estava Jesus. E tendo feito uma abertura, desceram o leito em que jazia o paralítico. Vendo Jesus a fé daqueles homens, disse ao paralítico: Filho, são-te perdoados os teus pecados. Estavam ali sentados alguns escribas, os quais iam discorrendo nos seus corações: Como fala assim este homem? Ele blasfema. Quem pode perdoar os pecados, senão só Deus? Jesus, conhecendo logo no seu espírito que eles discorriam desta maneira dentro de si, disse-lhes: Por que pensais isso nos vossos corações? O que é menos difícil dizer ao paralítico: Os teus pecados são perdoados? Ou dizer: Levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar pecados. Eu te ordeno, disse ao paralítico: Levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Imediatamente ele se levantou, tomando o seu leito, retirou-se à vista de todos, de maneira que todos se admiravam e louvavam a Deus, dizendo: Nunca tal vimos. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, o Evangelho hoje começa nos apresentando quatro homens. Primeiramente, Jesus estava na sua casa, né? Então, onde que nós encontramos Jesus hoje? A casa do Senhor, a igreja de Cristo. Nós católicos temos essa graça de nós irmos lá e Jesus está lá presente. Lógico, irmãos, nós sabemos, se nós clamarmos a Deus no nosso quarto, no nosso coração, Ele está o tempo inteiro olhando para nós. Mas quando nós nos direcionamos a Jesus, nós precisamos direcionar de uma forma física, presente com Ele. E Ele está presente no meio de nós. Na nossa igreja católica nós temos o corpo e o sangue de Jesus presente. Ele está lá esperando você, para que este momento você vai lá, seja curado. E de que forma, irmãos? Teus pecados estão perdoados. A confissão, a Eucaristia, a casa do Senhor. Irmãos, se nós soubéssemos a grandeza que é uma confissão, teus pecados estão perdoados, nós teríamos que conter a entrada da porta da igreja para não acumular tantas pessoas. Mas nós não conseguimos entender, mas esses quatro homens entenderam que a presença de Deus, onde que Ele está, eu tenho que levar o meu amigo, porque é lá, é estes amigos que são os amigos que te amam, que te levam para Deus. Então, a pergunta do nosso catecismo, do Lectio Divino hoje, eu tenho amigos que me levam para Deus? De que forma que esses amigos podem te levar para Deus? Com palavras, como eu vi um amigo me dizendo assim: obrigado, Júnior, por você ter esse esforço. Sabe, irmãos, o elogio é bom ao ponto que não engrandeça a gente, mas engrandeça a presença de Deus. Então, se engrandece a presença de Deus e nós se tornamos esse amigo que te leva para Deus, a gente fica feliz. Eu fiquei feliz com as palavras. Por quê? Porque essa pessoa reconheceu essa amizade. O desejo nosso é que todos se unam a Cristo. E isso a gente se alegra. Isso é uma alegria para um coração. Porque nós sabemos que Ele pode curar. Nós sabemos que Jesus pode mudar a nossa vida e mudar a vida de todos os irmãos que precisam desta cura, desta libertação. E com certeza era essa a intenção desses homens, né? Então eu tenho amigos que me levam para Deus?
eu respondi na minha pergunta aqui que sim, eu tenho amigos. Mas eu olhei bem dentro, bem perto de mim, né? Olhei a minha família. E agora, né, somos 3 amigos que me levam para Deus, mas vai ter mais uma bênção que vai me levar para Deus, são 4. Vai dar, já tá, né? Já tem vida, né? Uma que está no ventre da minha esposa. Mas eu vou explicar depois como que Deus me mostrou que eles me levam para Deus. E isso pode também te fazer você entender, querido irmão, querida irmã, que nós temos os amigos, né? Que a gente não convive diariamente. Mas temos aqueles amigos que nós convivemos diariamente, temos aqueles amigos de comunidade. Mas para ser meu amigo, ele tem que me levar para Deus. Não tem que me levar lá para benzimento, não tem que me levar lá para outras denominações. Tem que me levar para Deus ali, na Igreja Católica. E no estudo, eu achei interessante a reflexão de Scott Hahn. Ele diz assim, olha só, irmãos, que eu nunca tinha prestado atenção que neste evangelho, justamente do paralítico, 4 irmãos, nos reflete ao batismo. O perdão que Jesus confere ao paralítico indefeso em resposta à fé, então ele está indefeso, a criança é indefesa. Dos outros 4 homens que carregam reflete o efeito do batismo nas crianças, pelo qual ele continua a regenerar a fé das crianças indefesas, através da fé intercessora de seus pais. Então, esses homens, com a sua fé, levaram para Jesus esse homem que não falava nada, igual uma criança. Mas a fé desses homens fez ele ser retido, expulso, né, como uma forma de dizer assim, retirado o pecado deste homem, que ele estava ali paralítico, ele não conseguia falar. Mas a presença de Jesus, o mover de Deus, por ter apresentado este homem para eles, os teus pecados estão perdoados. Então é isso que Jesus fez para nós, irmãos. Quando ele morre na cruz, teus pecados estão perdoados. Mas nós, quando criança, na inocência, o pecado original. E aqui, irmãos, nós temos a confissão para nós que estamos caminhando para que nós possamos nos libertar dos pecados veniais, dos pecados mortais. Por isso que ele deixa dentro dos sacramentos essa unidade com ele, e ali cura, ali liberta. E, querido irmão, todo neste mover, nós temos que entender que as enfermidades estão ligadas, às vezes, muitas enfermidades, né, ao pecado. E aqui Jesus deixa bem claro. E eu creio assim, irmãos, que todas as enfermidades que nós temos são consequências de alguma ação humana, de alguma ação que vem de gerações, desde Adão e Eva. Nós trazemos aí o nosso corpo e na nossa alma feridas. Mas aquilo que fere a alma, aí eu posso ter a morte eterna. Mas se ferir o meu corpo, mas a minha alma está purificada, eu estou indo para Deus, então o meu corpo vai ressuscitar glorioso. Então, para um bom entendedor, quando você se coloca na presença de Deus, o que é necessário para a minha vida é a cura da alma. Porque se eu morrer em estado de graça, eu vou para a vida eterna. Mas se eu tiver com o meu corpo curado, né, visivelmente, e de repente de nada acontece uma catástrofe, e eu morro. Eu estava com o meu corpo são, mas a minha alma estava em pecado mortal. E aí? Qual que compensa? Qual que é mais gratificante? Sabe, irmãos, nós temos que refletir tudo isso, para que a gente entenda que a maior graça nossa é o perdão dos pecados. E aí, eu, com a minha fé diante do meu Senhor, após a cura ali, da libertação, da libertação do pecado, da prisão da escravidão, o nosso corpo está sendo liberto junto com aquela situação. Então, querido irmão, agora nós vamos responder as 2 perguntas agora. Nós fizemos uma reflexão, andemos nos estudos, fez a gente refletir. Agora eu vou colocar aqui mais um estudo aqui para a gente refletir mais ainda. Aquele paralítico foi curado tanto no corpo quanto no coração. Não tem mais aquele que mata o corpo, mas que pode matar a alma. Mateus 10, 28. A maior paralisia é a paralisia da alma, corrompida pelos pecados. Na confissão você pode ouvir estas mesmas palavras que Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. A confissão sacramental pode curar a paralisia de sua alma. Isso aqui está no Diário Bíblico, essa explicação. Agora vamos responder essas perguntas para nós vivermos a graça do nosso lecto divino, irmãos, que é o que nós fazemos todos os dias.
Vamos lá? Eu tenho amigos que me levam para Deus? Eu coloquei a minha resposta assim: a minha família, a minha esposa, meus filhos. Mas de que forma? Eu coloquei aqui: quando a minha esposa me corrige, quando eu recebo um abraço, o gesto de amor deles, quando eles passam por provações, e as minhas também. Aí você vai falar, quando passa pela provação, eu rezo bastante. Eu me uno a Deus. Então na provação deles, eu me uno mais a Deus. Na minha, eu me uno a Deus. Estão me levando para Deus? Estão. Eu busco mais a Deus. E aí, meu irmão, as graças são muito grandes. Hoje nós temos tanto para louvar e agradecer a Deus por tudo que já passamos e vivenciamos, mas tantas graças recebidas. Por quê? Porque eles me levam para Deus. São pessoas tanto nas dificuldades deles, tanto nas provações deles, como também quando eles me ajudam a corrigir os meus erros, as minhas falhas. Mas uma coisa é importante: se não tiver o amor no meio de tudo isso, nós vamos ser soberbo, nós vamos ser arrogantes, nós não vamos ter humildade no coração, o orgulho vai tomar conta. De que forma que eu consigo vencer isso? Oração. Então tem vezes que você vai enfrentar isso na família, você vai ter que rezar, você vai ter que se unir, porque o amor faz você rezar, faz você suportar, e isso é amar também. Então, irmãos, olha só, às vezes você fala assim: poxa, aquele fulano, faz tanto aquela mulher sofrer, faz tanto aquele homem sofrer, mas nesse mover eles estão me unindo mais a Deus. Mas o verdadeiro amigo como estes homens, eles reconhecem a grandeza de Deus. Então que nós possamos reconhecer a grandeza de Deus no nosso coração. Coloca a mão no teu coração agora, e com essas palavras, talvez, irmão, você esteja passando por uma enfermidade muito grande hoje na sua vida, um câncer, uma dificuldade física. Talvez essa situação esteja ligado àquilo que você conviveu, e você, na sua pequenez, não consegue identificá-lo. Mas eu peço que você hoje, com tua fé, você vai ouvir essas palavras: teus pecados estão perdoados. Mas com a tua fé você vai fazer uma confissão. Você vai procurar um sacerdote, vai lá e vai confessar. Vai fazer um bom exame de consciência. E vai entregar toda a tua vida nas mãos de Deus, mas com muita fé. Talvez, querido irmão, querida irmã, precisa desses 4 amigos que te levam com a confissão. Só me coloca corações endurecidos que não vê mais essa graça, que não vê a graça da confissão. Eu confesso direto com Deus, eu converso direto com Deus. Mas você precisa ouvir essas palavras lá do sacerdote: teus pecados estão perdoados. E na hora que você ouvir, querido irmão, querida irmã, este nódulo que está há muito tempo te incomodando, do nervosismo, da traição, da falta do perdão, da ira, da raiva, do ódio, sendo retirado, e ao mesmo tempo esta enfermidade saindo junto. Acredite nisso. Mas se eu confessar e a minha alma se libertar, mas e eu continuar com essa enfermidade? Se isso acontecer, meu querido irmão, minha querida irmã, você fala: Senhor, esse sofrimento, me uno a Ti na cruz. Mas eu creio, Senhor, que a maior graça eu já recebi, que é a cura da minha alma. E eu, com toda a fé, colocando diante de Ti, me coloco como um filho amado. E eu sei, Senhor, que o que o Senhor tem para mim é muito grande, é muito maior, porque hoje eu compreendi que a maior graça da minha vida é me unir a Ti. Neste mundo passaremos por aflições, mas coragem, eu venci o mundo. Essas são as palavras de Jesus. E eu creio, meu irmão, minha irmã, que você, ao confessar, eu creio, você vai estar sendo liberto dessa enfermidade. Eu creio. E eu, sendo teu amigo, você que está ouvindo agora, tenha fé, acredite nisso. Ao você confessar, Deus vai estar te libertando dessa enfermidade. O Senhor me colocava muito forte, uma pessoa que não confessava mais há muito tempo.
E quando você estiver ouvindo essas palavras, você vai falar: poxa, a minha ignorância, o meu orgulho, a minha soberba, a minha arrogância. Quantas vezes meu pai, minha mãe, meus parentes, meus amigos já me falaram isso, mas eu continuei insistindo em ficar nessa paralisia. Mas hoje este amigo está te levando aos pés de Jesus, que é com as palavras e com o teu coração se abrindo, mas já está diante de Jesus. Por isso que você está indo ao confessionário. E eu acredito que lá você vai ouvir essas palavras e vai ser cura, vai ser libertação. Que Deus abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe grandemente seu dia. Que seja um dia abençoado e iluminado por Deus. Um grande abraço. Pai nosso que estais no céu, santificado